Um vento impetuoso, línguas de fogo, homens simples falando idiomas que nunca aprenderam. O que realmente aconteceu naquele cenáculo em Jerusalém? Que força sobrenatural transformou pescadores assustados em pregadores destemidos, capazes de enfrentar autoridades e converter multidões em um único dia? Este é Pentecostes, celebração da fé católica. Vamos dar um mergulho profundo no evento que deu luz à Igreja e continua a soprar vida nova em cada geração de cristãos. Um convite ao conhecimento, sim, mas sobretudo a vivência da nossa devoção a Cristo, à sua Igreja e ao Espírito Santo, que como fogo divino, purifica, ilumina e aquece os corações que se abrem à sua presença. Se você pudesse estar naquela sala, 50 dias após a Páscoa. O ar pesado de expectativa. Corações divididos entre o medo e a esperança. E então, o céu irrompe na terra. O invisível torna-se tangível. O divino abraça o humano de forma tão íntima que transforma para sempre a história da humanidade. Você já se perguntou como seria estar presente naquele momento em que o Espírito Santo desceu para habitar em seus filhos? Já imaginou o que sentiram aqueles homens e mulheres quando foram preenchidos pelo Espírito Criador? E mais importante, já considerou que esse mesmo Espírito está disponível para você, hoje, agora? Prepare-se! Porque a história que vamos desvendar não é apenas um relato de um evento passado. É a revelação de uma presença viva, de um poder atuante, de uma promessa que continua a se cumprir em nossos dias. Vamos descobrir juntos o verdadeiro significado de Pentecostes e como esse momento transformador pode renovar sua vida, sua fé e sua missão no mundo. Fique conosco até o fim, pois as maiores revelações podem mudar profundamente sua compreensão sobre o que significa ser igreja. Jerusalém, cerca do ano 33 da nossa era. A cidade fervilhava com peregrinos vindos de todas as partes do mundo conhecido. Judeus da diáspora retornavam para celebrar Shavuot, a festa das semanas, comemorando a entrega da lei no Monte Sinai e a colheita dos primeiros frutos. Mas em um canto discreto daquela cidade agitada, em uma sala no andar superior de uma casa, um pequeno grupo vivia uma realidade completamente diferente. O ambiente. Portas trancadas, vozes sussurradas, olhares que alternavam entre a esperança e o medo. Ali estavam reunidos os seguidores mais próximos de Jesus de Nazaré, homens e mulheres que haviam testemunhado eventos extraordinários nas semanas anteriores. Seu mestre, executado como um criminoso, havia ressuscitado dos mortos. Por 40 dias, ele apareceu entre eles, ensinando-os sobre o reino de Deus. E então, de forma igualmente surpreendente, eles o viram ser elevado aos céus, desaparecendo entre as nuvens. Tente sentir o turbilhão de emoções que agitava aqueles corações. A alegria indescritível de ver o Mestre ressuscitado misturava-se à dor da nova separação. A certeza da vitória sobre a morte contrastava com a incerteza sobre o futuro. O que fariam agora? Como continuariam sem a presença física daquele que havia transformado suas vidas? Pedro, o pescador impulsivo que negara Jesus 3 vezes na noite da prisão, agora carregava o peso da responsabilidade. João, o discípulo amado, guardava no coração as palavras do Mestre. Tiago e os outros apóstolos, homens simples em sua maioria, sentiam-se inadequados para a missão que lhes fora confiada. E entre eles, como um pilar de serenidade e fé, estava Maria, a mãe de Jesus, cujo coração havia sido traspassado pela espada da dor, mas que permanecia firme na confiança. O que os mantinha unidos naquele cenáculo? O que os impedia de simplesmente retornar às suas vidas anteriores, às suas famílias, aos seus ofícios? Era a promessa, as últimas palavras que Jesus lhes dirigira antes de ascender aos céus. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, que ouvistes de mim. João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma promessa misteriosa. O que significava ser batizado com o Espírito Santo? Que força era essa que receberiam? Como poderiam ser testemunhas até os confins da terra? Eles, que mal haviam saído da Galileia em toda a sua vida. Perguntas sem respostas imediatas. Mas havia algo que eles podiam fazer, algo que Jesus lhes ensinara: orar. E assim, todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. A oração, não como um último recurso de quem não tem mais o que fazer, mas como a respiração da alma que se abre para o divino. Eles oravam com a memória viva das palavras de Jesus sobre o Espírito Santo. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim. 9 dias se passaram nessa espera orante. 9 dias de preparação interior, de purificação dos corações, de abertura à vontade divina. A primeira novena da história. Não planejada por eles, mas vivida na intensidade da expectativa. O medo ainda estava presente, sim, mas agora era contrabalançado pela esperança. As sombras da incerteza começavam a ceder lugar à promessa da luz que viria. E então, chegou o 50º dia após a Páscoa. O dia de Pentecostes. O dia em que a promessa seria cumprida de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Para compreendermos a profundidade do que aconteceu naquele dia, precisamos voltar no tempo, muito antes daquele cenáculo em Jerusalém. Precisamos entender que o Pentecostes não começou com os cristãos. Era uma festa já antiga e profundamente significativa para o povo judeu. Shavuot, ou a Festa das Semanas, chamada de Pentecostes pelos judeus de língua grega porque ocorria 50 dias após a Páscoa, era uma das 3 grandes festas de peregrinação no calendário judaico. Originalmente, era uma celebração agrícola, um momento de gratidão pelos primeiros frutos da colheita. Os agricultores traziam ao templo as primícias de seus campos como oferenda a Deus, reconhecendo que toda abundância vinha das mãos do Criador. Mas com o passar dos séculos, Shavuot ganhou um significado ainda mais profundo. A tradição rabínica associou esta festa à entrega da lei no Monte Sinai, o momento fundacional em que Israel se tornou verdadeiramente o povo de Deus, unido por uma aliança sagrada. Segundo os cálculos dos rabinos, foi aproximadamente 50 dias após a saída do Egito que Moisés recebeu as tábuas da lei. Percebem a beleza desta conexão? No Sinai, Deus desceu sobre a montanha com fogo, enquanto o monte fumegava e tremia. Uma teofania, manifestação divina, impressionante e terrível. O povo, aterrorizado, manteve-se à distância enquanto Moisés entrava na nuvem escura para receber a lei escrita em tábuas de pedra. Uma lei externa, gravada em material inanimado, que deveria guiar o povo na sua relação com Deus e com o próximo. A tradição judaica conta que quando a voz de Deus proclamou os mandamentos no Sinai, sua palavra se dividiu em 70 línguas, o número de nações conhecidas no mundo antigo, para que todos os povos pudessem entender. Uma prefiguração do que aconteceria séculos depois? Talvez. O que sabemos é que, apesar da grandiosidade daquele momento, a história de Israel mostrou que a lei externa, por si só, não era suficiente para transformar o coração humano. Os profetas já haviam anunciado que um dia viria uma nova aliança. Jeremias proclamou: "Eis que virão dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais."
Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E Ezequiel complementou: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. É fascinante como Deus tece os fios da história com precisão divina. No mesmo dia em que o povo judeu celebrava o recebimento da lei externa no Sinai, os seguidores de Jesus receberiam o Espírito Santo para gravar a lei do amor em seus corações. No mesmo dia em que os judeus ofereciam os primeiros frutos da terra no templo, nasceria a Igreja, os primeiros frutos da redenção operada por Cristo. E assim como no Sinai houve manifestações impressionantes, fogo, tremor, nuvem, também no cenáculo haveria sinais visíveis de uma realidade invisível. Mas com uma diferença fundamental: no Sinai, o povo manteve-se à distância, temeroso. No cenáculo, o Espírito viria para habitar dentro dos discípulos, estabelecendo uma intimidade sem precedentes entre o divino e o humano. O Pentecostes judaico e o Pentecostes cristão. A antiga e a nova aliança. A lei externa e a lei do amor inscrita no coração. Os primeiros frutos da terra e os primeiros frutos da redenção. Raízes antigas, frutos novos. A continuidade e a novidade do agir de Deus na história. Voltemos àquela sala no andar superior, conhecida como cenáculo. Um espaço físico que se tornaria o berço espiritual da Igreja. Tradição e estudos arqueológicos sugerem que ficava no Monte Sião, possivelmente a mesma sala onde Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, instituindo a Eucaristia. Um lugar já santificado pela presença do Senhor, pela entrega de seu corpo e sangue, pelas palavras do novo mandamento do amor. Imagine este ambiente. Uma sala ampla o suficiente para acomodar cerca de 120 pessoas, mencionadas no livro dos Atos. Janelas que permitiam a entrada da luz natural, mas que também podiam ser fechadas para proteger os ocupantes de olhares curiosos ou hostis. Paredes que testemunharam as últimas instruções de Jesus antes de sua paixão e que agora ecoavam as orações fervorosas de seus seguidores. O ar devia estar impregnado com o aroma de lamparinas de azeite, talvez alguns incensos usados na oração judaica. O calor dos corpos reunidos, o murmúrio das preces, o ocasional suspiro de expectativa ou lágrima de emoção. Alguns sentados em esteiras no chão, outros de pé, alguns em pequenos grupos, outros em contemplação solitária, mas todos unidos pelo mesmo espírito de espera e esperança. Quem estava presente naquele cenáculo? Em Atos dos Apóstolos foi-nos dado uma lista parcial. Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Detenhamo-nos um momento para contemplar estes rostos, estas almas reunidas em oração. Os 11 apóstolos, não mais 12, pois Judas Iscariotes havia traído o Mestre e tirado a própria vida. Homens comuns, a maioria pescadores da Galileia, sem educação formal ou posição social. Homens que haviam deixado tudo para seguir Jesus e que agora se perguntavam como continuariam sua missão. Pedro, o líder natural, ainda carregando o peso de ter negado Jesus na noite da paixão, mas também a memória do olhar de perdão do Mestre e da tríplice confirmação de seu amor e missão. João, o discípulo amado, que repousara a cabeça no peito de Jesus durante a última ceia e permanecerá ao pé da cruz. Tomé, que duvidara da ressurreição até tocar as chagas do ressuscitado. Cada um com sua história, suas fraquezas, seus dons. E entre eles, como um coração pulsante de fé e serenidade, estava Maria, a primeira que havia recebido o Espírito Santo na Anunciação, quando o Verbo se fez carne em seu ventre. Aquela que guardava todas as coisas em seu coração, meditando-as. A mãe que permanecerá de pé junto à cruz,
compartilhando da paixão de seu filho. Agora, ela estava ali, no centro daquela comunidade nascente, como mãe espiritual, como modelo de fé, como intercessora. Havia também outras mulheres, talvez Maria Madalena, Joana, Susana, Maria, mãe de Tiago, que haviam seguido Jesus desde a Galileia, sustentando-o com seus bens, permanecendo fiéis até o fim e sendo as primeiras testemunhas da ressurreição. E os irmãos de Jesus, provavelmente parentes próximos que, segundo o Evangelho de João, inicialmente não criam nele, mas que agora estavam integrados à comunidade dos discípulos. O que faziam eles durante aqueles dias de espera? Todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração. Uma oração perseverante, unânime, intensa. Não sabemos exatamente o conteúdo dessas orações, mas podemos imaginar que recitavam os salmos, relembravam os ensinamentos de Jesus, invocavam a vinda do Espírito prometido. Era uma comunidade em gestação. O cenáculo tornará-se um útero espiritual onde a igreja estava sendo formada, nutrida pela oração, pela memória viva de Jesus, pela presença de Maria. Uma comunidade iniciando, ainda marcada pelo medo e pela incerteza, mas aberta à ação divina, disponível para ser transformada. Eles não sabiam exatamente o que esperar. Como seria esse batismo no Espírito Santo? Como se manifestaria essa força do alto? Quando aconteceria? Mas continuavam em oração, em atitude de receptividade e abandono. E essa é talvez a lição mais profunda daqueles dias no cenáculo: a importância da preparação interior, do esvaziamento de si mesmo, da abertura total à vontade de Deus. Abertura total, entrega total. O cenáculo nos ensina que grandes manifestações divinas são precedidas por tempos de espera orante. Que comunidades autênticas se formam ao redor da oração compartilhada. Que Maria tem um papel fundamental na vinda do Espírito Santo, assim como teve na encarnação do Verbo e continua até hoje na Igreja de Cristo. E que Deus age quando os corações estão preparados, quando a unidade, quando a sede sincera de Sua presença. Não quando queremos, mas quando estamos prontos aos olhos de Deus. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E assim, naquela manhã do 50º dia após a Páscoa, enquanto Jerusalém fervilhava com os peregrinos da festa, aquele grupo de orantes no cenáculo estava pronto, tão pronto quanto humanamente possível, para receber o dom prometido. O útero espiritual estava preparado para o nascimento da igreja. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então umas línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Você consegue viver este momento? A comunidade reunida em oração, como nos dias anteriores. Talvez alguns com os olhos fechados, outros contemplando o céu através das janelas, todos com o coração elevado a Deus. E então, sem aviso prévio, o extraordinário irrompe no ordinário. O sobrenatural invade o natural. O céu toca a terra. Primeiro, o som. Não um vento real, mas um ruído como de um vento impetuoso. Um som que vem do céu, não gerado por causas naturais. Um som que encheu toda a casa, envolvendo todos os presentes, impossível de ignorar. O vento, na tradição bíblica, sempre foi símbolo da presença e ação de Deus. Em hebraico, a mesma palavra, rua, significa vento, sopro e espírito. No princípio da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, esse mesmo Espírito Criador vinha para uma nova criação. Imagine o impacto desse som repentino e poderoso. Corações acelerando, olhos se abrindo em espanto,
talvez alguns se levantando instintivamente. E antes que pudessem compreender o que estava acontecendo, uma segunda manifestação. Línguas como de fogo. Novamente, o texto é preciso. Não eram chamas reais, mas como de fogo, uma manifestação visível que se assemelhava ao fogo, outro símbolo bíblico da presença divina. Lembremos da sarça ardente onde Deus se revelou a Moisés. Da coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto. Do fogo que desceu sobre o sacrifício de Elias no Monte Carmelo. Estas línguas de fogo se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Uma experiência ao mesmo tempo comunitária e pessoal. Todos testemunharam o mesmo fenômeno, mas cada um recebeu individualmente o Espírito Santo. Não houve exclusões, não houve hierarquias neste momento. Apóstolos, discípulos, mulheres, todos foram igualmente agraciados. O que aconteceu naquele instante transcende qualquer descrição humana. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amor substancial entre o Pai e o Filho, veio habitar nos corações daqueles homens e mulheres. Não foi apenas uma inspiração passageira, uma emoção religiosa intensa, mas uma verdadeira inabitação divina. O templo de pedra, onde os judeus adoravam a Deus mantendo uma distância reverencial, dava lugar ao templo vivo dos corações humanos, onde Deus estabelecia sua morada permanente. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que no dia de Pentecostes, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Foi o cumprimento da promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos. Foi a realização da profecia de Ezequiel: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que sigais os meus estatutos. E o efeito foi imediato. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O primeiro sinal visível da presença do Espírito foi o dom das línguas, não um falar estático e incompreensível, mas idiomas reais que os ouvintes de diferentes nações reconheceriam, como veremos adiante. Este dom tinha um significado profundo. Era a reversão da confusão de Babel, onde a humanidade, em sua soberba, foi dividida pela multiplicação das línguas. Agora, o Espírito Santo vinha unir o que estava disperso, não eliminando a diversidade, mas harmonizando-a numa unidade superior. As diferentes línguas não eram mais barreiras, mas veículos da mesma mensagem de salvação. Mas além deste sinal exterior, algo mais profundo acontecia no íntimo de cada um. Uma transformação interior que se manifestaria em seguida de forma dramática. O medo dava lugar à coragem. A confusão, à clareza. A timidez, ao ardor missionário. O Espírito Santo não veio apenas para produzir fenômenos extraordinários, mas para santificar, fortalecer, iluminar e enviar. Este é o verdadeiro milagre de Pentecostes, a transformação interior operada pelo Espírito Santo. Uma transformação que continua disponível para cada cristão, em cada época. Porque o mesmo Espírito que desceu sobre o cenáculo é derramado em nossos corações no batismo e na confirmação, crisma. O mesmo fogo que apareceu como língua sobre as cabeças dos apóstolos quer inflamar nossos corações com o amor divino. O momento que mudou a história não ficou confinado àquela sala em Jerusalém. Seus efeitos se estenderiam rapidamente para além das paredes do cenáculo, para as ruas de Jerusalém, para as nações do mundo conhecido e, eventualmente, até os confins da terra. Porque aqueles que foram cheios do Espírito Santo não poderiam mais conter a boa nova que ardia em seus corações. A transformação foi instantânea e radical. Aqueles mesmos homens que, há pouco mais de 50 dias, haviam fugido quando Jesus foi preso, que se escondiam por medo dos judeus mesmo após a ressurreição, que ainda perguntavam, momentos antes da ascensão, se Jesus restabeleceria o reino de Israel. Esses mesmos homens agora estavam irreconhecíveis. O caso mais emblemático é o de Pedro.
Lembremos sua trajetória: o pescador impulsivo que prometeu fidelidade até a morte, mas negou conhecer Jesus 3 vezes diante de uma simples serva. O homem que chorou amargamente sua fraqueza. O discípulo restaurado pelo olhar de amor do ressuscitado, mas ainda inseguro de sua missão. Este mesmo Pedro, tocado pelo fogo do Espírito Santo, transforma-se no líder destemido da igreja nascente. Tente se colocar lá no cenáculo com os discípulos e com Maria. O ruído do vento impetuoso foi tão forte que atraiu a atenção das multidões que estavam em Jerusalém para a festa. Pessoas de todas as partes do mundo conhecido: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, romanos, cretenses, árabes, todos se aglomeraram ao redor do cenáculo, curiosos para descobrir a origem daquele som extraordinário. E então, os discípulos saem. Saem do esconderijo, saem do medo, saem do conforto da comunidade fechada, saem impelidos pelo Espírito, incapazes de conter a alegria e a urgência da mensagem que carregam. Saem e começam a falar, não mais em sussurros cautelosos, mas em voz alta, com autoridade, com convicção. E aqui está o segundo milagre de Pentecostes: cada um os ouvia falar em sua própria língua. Não era apenas um fenômeno acústico extraordinário, mas um sinal profundo. O Evangelho de Cristo estava destinado a todas as nações, a todas as culturas, a todas as línguas. A Boa Nova não seria confinada a um pequeno grupo étnico ou linguístico, mas se espalharia por toda a terra, falando ao coração de cada pessoa em sua própria linguagem cultural. A multidão ficou perplexa. Estupefatos e admirados, diziam: não são galileus todos estes que estão falando? Como então os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Alguns, incapazes de compreender o que testemunhavam, recorreram à explicação mais simples: estão embriagados de vinho doce. É neste momento que Pedro dá um passo à frente. O mesmo Pedro que tremera diante de uma serva agora se ergue diante de uma multidão. Com voz firme, declara: homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Observem a transformação. Pedro não apenas superou o medo, mas adquiriu uma compreensão profunda das Escrituras. Ele cita o profeta Joel, interpreta os eventos à luz da revelação divina, conecta o Antigo Testamento com o cumprimento em Cristo. Este pescador sem educação formal agora fala com a sabedoria dos escribas e a autoridade dos profetas. É o Espírito Santo que ilumina sua mente, que traz à memória os ensinamentos de Jesus, que lhe dá as palavras certas no momento certo. E não é só Pedro. Todos os discípulos experimentam esta transformação. O Espírito Santo, como prometido por Jesus, torna-se para eles Paráclito, advogado, defensor, consolador. Ele os ensina todas as coisas, recorda-lhes tudo o que Jesus disse, guia-os à verdade plena. Ele dá a cada um dons específicos para a edificação da comunidade e para a missão. Esta é a obra contínua do Espírito Santo na igreja e em cada cristão. Transformar o medo em coragem, a confusão em clareza, a timidez em ardor missionário. Ele não elimina nossa personalidade ou nossas características individuais, mas as purifica, eleva e coloca a serviço do reino. Pedro continua sendo Pedro, impulsivo, apaixonado, líder natural, mas agora essas qualidades são canalizadas pelo Espírito para a missão. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia cósmica, um sentimento religioso vago. Ele é pessoa divina, é Deus conosco e em nós. Ele estabelece uma relação pessoal com cada batizado, conhece nossas fraquezas e potencialidades, e trabalha em nós de dentro para fora,
respeitando nossa liberdade, mas convidando-nos constantemente à conversão e ao crescimento. Esta transformação operada pelo Espírito Santo não é apenas um evento histórico distante, mas uma realidade disponível para cada cristão hoje. Se esta reflexão sobre o poder transformador do Espírito está tocando seu coração, considere se inscrever em nosso canal. Assim, você poderá acompanhar outras meditações que alimentarão sua vida espiritual e o ajudarão a crescer na intimidade com Deus. A transformação dos apóstolos de medrosos a missionários é apenas o início da obra do Espírito Santo. O fogo que desceu sobre eles não estava destinado a permanecer confinado em seus corações, mas a se espalhar, a incendiar outros corações, a iluminar o mundo. E isso começaria ali mesmo, nas ruas de Jerusalém, com o primeiro anúncio público do Evangelho após a ressurreição e ascensão de Jesus. Diante da multidão perplexa, Pedro ergue a voz. O momento é solene, histórico. É o primeiro anúncio público do Evangelho após a ressurreição e ascensão de Jesus. É o primeiro discurso da Igreja nascente. É o momento em que a promessa de Jesus começa a se cumprir. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O discurso de Pedro, preservado no 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos, é uma obra-prima de evangelização. Inspirado pelo Espírito Santo, ele constrói uma proclamação que parte da experiência imediata dos ouvintes, conecta-a com as profecias do Antigo Testamento, apresenta o querigma, o núcleo essencial da fé cristã, e culmina com o chamado à conversão. Ele mostra que o que está acontecendo não é uma novidade estranha, mas o cumprimento do plano divino anunciado pelos profetas. A conclusão é poderosa e direta. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Pense no impacto destas palavras. A multidão que, 50 dias antes, havia clamado crucifica-o, agora ouve que aquele mesmo Jesus foi ressuscitado por Deus e constituído Senhor e Cristo. Aquele que eles rejeitaram é o Messias esperado. Aquele que eles mataram está vivo e é o Senhor. A reação é imediata e profunda. Ao ouvirem isso, sentiram-se compungidos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Esta é a pergunta essencial de todo o coração tocado pela verdade do Evangelho. Que devemos fazer? Não basta o conhecimento intelectual, não basta a emoção momentânea. A verdade exige uma resposta, uma decisão, uma mudança de vida. E Pedro responde com clareza: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Este é o poder do Evangelho quando proclamado com a unção do Espírito Santo. Esta é a eficácia da palavra de Deus quando cai em corações bem dispostos. Este é o fruto do testemunho autêntico, que não se envergonha da cruz de Cristo, mas a proclama como o poder de Deus para a salvação. O impacto de Pentecostes não se limitou àquele dia extraordinário. O fogo que desceu sobre os discípulos continua a arder e a se espalhar. O Espírito Santo que os preencheu continua a guiar-nos e pode nos transformar. Pentecostes não foi um evento isolado, confinado aquele dia em Jerusalém. Foi o início de uma nova era, a Era do Espírito, que continua até hoje. Ao longo dos séculos, o Espírito Santo tem guiado a Igreja, inspirado os santos, suscitado movimentos de renovação, e manifestado sua presença de múltiplas formas. Através dos séculos, a compreensão teológica do Espírito Santo se aprofundou, mas sua ação permaneceu a mesma: santificar, iluminar, fortalecer, unir, enviar. Ele continua a ser o Paráclito, o advogado, defensor, consolador, prometido por Jesus. Ele continua a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Ele continua a guiar a Igreja à verdade plena. Hoje, Pentecostes é celebrado em todas as igrejas cristãs como uma das festas mais importantes do ano litúrgico. É um momento de renovação da consciência batismal, de invocação dos dons do Espírito, de compromisso com a missão evangelizadora. É também um tempo privilegiado para a oração pela unidade dos cristãos, pois o mesmo Espírito que desceu sobre o cenáculo continua a impulsionar a Igreja. O Espírito Santo não age apenas na história coletiva da salvação ou na comunidade da Igreja. Ele age também, e talvez principalmente, na vida pessoal de cada crente. Ele é o hóspede interior da alma, como chamou Santo Agostinho, o doce hóspede do coração, como canta a liturgia. O Catecismo da Igreja Católica ensina que pela participação no Espírito, os homens se tornam filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, membros de Cristo, coerdeiros com Cristo, templos do Espírito Santo. Esta é a dignidade incomparável do cristão, ser habitado pelo próprio Deus, ser transformado interiormente pela graça, ser elevado à condição de filho no Filho. Estes dons não são reservados a uma elite espiritual, mas são concedidos a todos os batizados. Eles não eliminam nossa personalidade ou nossa liberdade. Ao contrário, potencializam nossas capacidades naturais e nos ajudam a realizar plenamente nossa vocação humana e cristã. Como cultivar a presença e a ação do Espírito Santo em nossa vida? Através da oração constante, da meditação da palavra, da participação nos sacramentos, da prática das virtudes, da docilidade às inspirações divinas. O Espírito já habita em nós pelo batismo, cabe a nós criar as condições para que ele possa agir livremente, transformando-nos à imagem de Cristo. Uma bela oração ao Espírito Santo, atribuída a São Agostinho, expressa esta atitude de abertura e entrega. Respira em mim, ó Espírito Santo, para que meus pensamentos sejam santos. Age em mim, ó Espírito Santo, para que meu trabalho também seja santo. Atrai meu coração, ó Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que é santo. Guarda-me, ó Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. O mesmo Espírito que encheu o cenáculo quer encher seu coração hoje. O mesmo fogo que apareceu como língua sobre as cabeças dos apóstolos quer inflamar sua alma com amor divino. O mesmo vento impetuoso que impeliu aqueles primeiros cristãos para fora de suas zonas de conforto quer impulsioná-lo para uma vida de fé autêntica e missão corajosa. Chegamos ao final desta jornada através do mistério de Pentecostes. Vimos que Pentecostes não é apenas um evento do passado a ser estudado ou admirado. É uma realidade presente, uma promessa contínua, um convite pessoal. Você está pronto para seu Pentecostes pessoal? Está disposto a abrir as portas do seu cenáculo interior para que o Espírito entre e transforme tudo? Está preparado para deixar que o fogo divino consuma suas mediocridades, seus medos, suas acomodações? Não espere por manifestações extraordinárias ou experiências místicas. O Espírito Santo geralmente age no silêncio do coração, na simplicidade do cotidiano, na fidelidade às pequenas coisas. Ele fala através da palavra de Deus, dos ensinamentos da Igreja, dos acontecimentos da vida. Que esta reflexão sobre Pentecostes não seja apenas mais uma informação religiosa, mas um impulso para uma renovação espiritual profunda. Concluímos com a antiga e sempre nova invocação da Igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo, que faz parte da Santíssima Trindade,
Renove sua fé, fortaleça sua esperança e inflame seu amor. Que o Pentecostes que começou há 2000 anos em Jerusalém continue hoje em sua vida, em sua família, em sua comunidade. Lembre-se, você é parte desta história sagrada. Você é herdeiro desta promessa. Você é chamado a ser protagonista deste novo Pentecostes que o Espírito Santo quer realizar em nosso tempo. E se esta meditação tocou seu coração, compartilhe-a com outros que também buscam uma experiência mais profunda de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos que alimentem sua vida espiritual. Deixe seu comentário sobre como o Espírito Santo tem agido em sua vida ou sobre quais aspectos desta reflexão mais ressoaram em seu coração.